maiores traumas que todo fã do Homem-Aranha acaba contando foi o final da série do Homem-Aranha de 94. Não tem como se negar. Se você viu essa série, você sabe como você fica traumático de você assistir uma série maravilhosa que literalmente acaba numa continuação que não tem fim. Eles acabam literalmente a história do meio e você fica agoniado por você nunca ter visto o final dessa história. Mas 30 anos depois, uma lenda decide pegar aquela história do Homem-Aranha dos anos 90 e realmente fazer a continuação, só que em formato de quadrinho. E bom, esse quadrinho, capítulo 1, já foi lançado. E como será que tá ele? Será que realmente conseguiu honrar? Fica até o final pra você entender o que aconteceu nessa história. Fala, Cris, beleza? Da franquia Spider. E bom, vamos agora falar como é a continuação do Homem-Aranha de 94. Será que tá bom? Será que realmente valorizou a história que nós realmente tanto amamos? Vamos ver, né? Então, cheio de enrolação. Vai, Venom. A nossa história começa com basicamente uma aranha dentro de um local de uma sala biometálica, e aí acaba tendo uma mosca lá no local, e aí acaba que é nos mostrado um casulo de teia, e acaba que esse casulo de teia tem uma pessoa lá dentro, onde essa pessoa está imóvel, mas aí acaba que olhos vermelhos, brilhantes, acabam realmente iluminando aquele local, mostrando que ele acabou despertando. E aí é nos mostrado que essa pessoa, na verdade, é o Morlun, literalmente um predador. Após ele falar que realmente ele acabou despertando, lá de fora do prédio, acaba que vem o seu filho, o Kane Parker, onde acaba que o Morlun chega pra ele falando que ele tá com muita fome e que quer que ele encontre a presa, que no caso é o Homem-Aranha. E o Kane vai e decide realmente encontrar a presa para dar realmente para o seu pai e indo embora saltando pelos telhados. Mas aí, né, depois desse momento bem misterioso, mostrando realmente o Morlun que já tinha sido confirmado e o Kane, acabou que realmente tem um momento, né, o momento que nós tanto queria, que é o Peter Parker encontrando novamente a Mary Jane. E aí, pô, aí é uma coisa bem gostosinha de a gente ver, que basicamente tá lá o Peter Parker balançando pela cidade, muito feliz que, poxa, finalmente eu consegui pegar ela de volta. Ela tá de volta, ela tá viva, ele conseguiu realmente salvar ela. Os dois se balançam pela cidade, a Mary Jane fica muito feliz de estar ao lado do Peter, muito eufórica por estar ao lado dele, abraça ele com força pra, ao mesmo tempo que tá com medo de cair, mas também tá com muita saudade do Peter. E aí acaba que os dois começam a conversar, fica muito feliz com isso. E aí a Mary Jane, muito feliz, coisa assim do tipo, acaba fazendo uma pergunta para o Peter Parker muito interessante, que é: Peter, você quer casar comigo? E o Peter Parker acaba falando que, tipo, bem... E a Mary Jane, tipo assim, fica, bem? Como assim? Não é a resposta que eu esperava. Ela fica até triste por conta disso. Mas aí acaba que ele aprofunda, porque ele fala esse bem. Ele até acaba relembrando, né, para aqueles que não haviam relembrado da série, por causa que, basicamente, o Peter Parker acabou ficando meio peru-teteia, porque, basicamente, ele viu a sua esposa, ele queria se casar, ele pede a Mary Jane em casamento, e aí acaba que eles se casam, tal, tem todas as coisas, ele enfrenta o Duende Verde, mas aí acaba que ele descobre que a Mary Jane não é uma pessoa real. Na verdade, é um clone criado pelo Miles Morales, que viu ela cair das mãos do Duende Verde, replicando a morte da Gwen, coisa assim do tipo, e acaba que ele fica meio estranho, por assim dizer, com essa decisão. Ele tá feliz realmente com a pergunta dela, mas ele ainda fica meio assustado pela situação que ele passou com uma mulher que é igual a ela, que é a Mary Jane, né? Aí o Peter Parker aprofunda mais a pergunta. Ele fala: Mary Jane, porque assim, basicamente a gente já tá casado. Eu sei com você, eu fui no casamento, coisa assim do tipo. E a Mary Jane fica pé da vida, porque ela realmente fala: Peter, não era eu. Ela fica muito chateada, muito brava realmente com essa situação e acaba saindo e indo pra casa, né? Peter Parker até faz uma piada bem no estilo dos anos 90, tipo, se a sorte estiver comigo, nós já sabemos que isso vai dar errado. Enfim, uma piada bem que ele faria realmente nos anos 90, mas aí acaba que nos mostra de longe o Morlun, que tá vendo realmente todas essas coisas acontecerem, e aí acaba que é nos mostrado um conselho chamado Fundação Sims, que é liderada pelo Ezequiel Sims, que acaba interrompendo por uma falha misteriosa que acaba acontecendo lá. Mas aí acaba que o Kane vai para aquele cara que era um casulo, que não havia sido nos revelado quem era, mas nós já sabia que era realmente o Morlun, e acaba falando para o Kane que, pô, ele precisa se alimentar, ele precisa se alimentar de totens aranhas. E aí acaba que o Kane traz um vermin, pra quem não sabe, o vermin é o Homem-Ratos, e acaba que o Morlun acaba realmente devorando o Homem-Rato. Corta novamente para o Peter Parker está com a Mary Jane e os dois estão tentando realmente resolver isso. E a Mary Jane fica brava, coisa assim do tipo, e eles estão realmente tentando resolver esse conflito que acabou sendo gerado, né? Já que Peter Parker estava casado com a Mary Jane, mas não era a Mary Jane. E aí a Mary Jane acaba fazendo pela última vez, perguntando realmente que o nosso amor precisa ser mais forte do que o medo. Então eu vou lhe perguntar de novo: Peter Parker, você quer casar comigo? E aí o Peter Parker, pô, ele fica feliz ao mesmo tempo eufórico e fala: sim, eu aceito casar com você. Os dois ficam felizes, de euforia, coisa assim do tipo. A tia May fica lá no meio,
acha meio estranho, tipo, fica toda confusa pela euforia do casal, né? Mas aí acaba que, basicamente, mais tarde, né, após isso, essa festa que houve, acaba que o Peter Parker vai enfrentar alguns vilões, né? Ele acaba enfrentando um cara, homem derretido, se não estiver enganado, o Moltmann. Ele acaba enfrentando esse vilão, bem no estilo clássico dele, fazendo piada, ele derrotando um vilão com hidrante, coisa assim do tipo. Mas o que nos interessa é que no final dessa batalha, ele tá sentindo que tá sendo observado. O Sentido da Aranha não tá avisando que o Peter Parker tá sendo observado, mas ele sente que tá sendo observado. E é o Kenny, né? Que o Kenny tá observando ele. E aí acaba que mais tarde, né, a Mary Jane acaba tendo uma briga, basicamente, com a sua tia, né, a tia Ana, porque a tia Ana nunca gostou do Peter Parker, porque a gente sabe das animações. Mas aí acaba que a Mary Jane enfrenta a tia Ana e quer realmente ficar com o Peter, quer casar com ele, quer seguir uma vida de noivo, de marido e mulher com o Peter. Mas aí depois, né, depois de todas essas coisas que acabam acontecendo, acaba que tem um jantar. O Peter Parker tá lá com a sua esposa e acaba que do nada, o sentido da aranha dele, o sentido que ele tava percebendo que alguém tava observando ele, realmente se comprova, que era o Kenny. O Kenny Parker acaba invadindo o local e começa a lutar contra o Peter Parker, levando ele até pros telhados, os dois começam a lutar. O Peter Parker quase perde, mas aí acaba relembrando o amor que ele tem pela Mary Jane, que agora ele tem agora uma pessoa que ele possa amar verdadeiramente, seguir agora uma vida de casado, coisa assim, tipo uma coisa verdadeira, coisa que não vai ser ilusória, um clone, coisa assim do tipo. E aí acaba que ele começa a lutar contra o Kenny e consegue realmente vencer ele. E aí acaba que ele volta pra casa, fica com a Mary Jane e o Kenny retorna para o Morlun. E aí ele acaba falando que Morlun, eu fracassei, coisa assim do tipo, não consegui trazer o totem dos totem pra você, coisa assim do tipo. E aí o Morlun, muito com raiva, acaba pegando o Kenny e acaba literalmente desertando o cara, matando ele, botando pra jogar no Vasco e acabando falando no final dessa história que ele vai cuidar do Homem-Aranha pessoalmente. Aí sim, finalizando a primeira história, 4 edições de Homem-Aranha 94. Meu amigo, eu não vou negar não. Tipo assim, teve muita gente que não gostou dessa história porque tem muita piada. Eu não contei as piadas em si, mas tem umas piadas legais aqui. Mas tem muita piada. Tem gente que não gostou muito dessa parte, mas eu particularmente gostei bastante da história. A coisa que mais me decepcionou é que isso aqui é um quadrinho. Vamos convenhar, eu conheci essa animação pela animação, não pelo quadrinho. Eu queria ver essa continuação em quadrinho. Mas eu não nego. Eu achei interessante. Achei interessante eles colocarem o Kenny, já que foi nos mostrado o Ben Ryan na saga do Aranhaverso, o primeiro Aranhaverso, né? E colocaram o Morlun, né? Eles estão literalmente readaptando a fase do Straczynski, né? Basicamente, nesse momento. Eu tô achando muito interessante isso. Então pode ter momentos muito maravilhosos do Peter Parker com a Mary Jane, a fase do clone, que também é uma coisa interessante, principalmente com a profundidade do Kenny. Eu acho também maravilhoso. Eu gosto mais do Kenny do que o Ben Ryan, por exemplo. Bem, o próprio a luta pelo Morlun pode nos render coisas muito maravilhosas. Mas eu não nego que, ao mesmo tempo que eu gostei da história, ao mesmo tempo que eu tô lendo essa história, particularmente falando, eu não tô vendo uma série de Homem-Aranha 94. Por várias questões, eu acho que o principal é o traço. Só que eu não tô vendo o Homem-Aranha de 94. Cadê o meu Homem-Aranha Chat, mano? É uma coisa que me deixou muito incomodado. Não só eu, mas muitos fãs do Homem-Aranha ficaram incomodados com isso. Enfim, eu espero que, por favor, que realmente role a continuação da série do Homem-Aranha de 94, no caso do Spider-Man 98, que realmente continue a história, que crie uma história original, coisa assim, tipo. O escritor que tá escrevendo essa história é um escritor bom. O escritor que fez a última Caçada de Kraven, então é um cara bom, ele sabe escrever até mesmo umas histórias dark, ainda mais envolvendo o Morlun. Então pode nos dar histórias muito boas, muito interessantes. Eu particularmente gostei da Mary Jane, que tá muito bem escrita aqui, ela tá muito feliz, ela tá muito bem representada realmente como a Mary Jane, uma pessoa que se pode pelo Peter, o futuro com os dois juntos, um amor benevolente, coisa assim do tipo. Eu gostei. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, os outros capítulos que vão ver. Pra você receber esses capítulos é importante que esteja inscrito aqui no canal, né? Convenhamos. Então, por favor, se inscreva aí embaixo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí embaixo qual a sua opinião sobre isso. Uma coisa que é inevitável, que teve muita gente que não gostou do traço, mas deve ter gente que gostou, né? Mas comenta aí embaixo que eu quero muito saber. Bom, isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never, you know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your